Boa noite, meus amigos. Sejam muito bem-vindos. Vou aguardar alguns minutinhos para que a gente possa começar a fazer uma reflexão falando sobre recomeços, que é o tema da live de hoje. Boa noite, William. Seja bem-vindo. Fico feliz que esteja aqui conosco. Um instantinho só que eu vou fechar aqui essa porta. Ei, Vanessa, boa noite, sejam bem-vindos. Meus amigos, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Vigliane Goulart Botelho. Eu sou uma mulher multipotencial e desde o ano passado, quando eu me tornei terapeuta de reprocessamento generativo, dentro das inúmeras habilidades que eu tenho como enfermeira, como professora, como esteticista, como cabeleireira, como terapeuta, né? Mãe, mulher, né? Eu resolvi compartilhar algumas experiências pessoais e profissionais também no digital, para que esse público que se identifique também com vidas semelhantes à minha, né, como uma mulher independente, como uma mulher que sustenta a sua família, que supera tantos desafios profissionais, gerenciando o serviço, fazendo consultorias, compartilhando de ações políticas para melhora da nossa comunidade em geral. Eu quis colocar minha voz aqui também, tá? Então hoje, gente, para que a gente pudesse fazer esse momento de reflexão, eu queria falar um pouquinho sobre recomeços. A importância, o que significa recomeço, tanto que é importante a gente não parar, né? A gente prosseguir, a gente dar sequência, o recomeçar. Se tem o começo, então o recomeço. A importância desse movimento. Mas de um movimento, gente, que flua no tempo de cada um, com as condições possíveis de cada um. E para essa abordagem de hoje, eu vou inserir o conhecimento que eu venho adquirindo desde o ano passado, com a fala do meu mentor em alquimia, o Stefano Gradi, tá? E ele fala muito da importância do alinhamento dos chakras
para que a gente obtenha a asa do anjo. Olha que coisa mais linda, né? Esse termo sempre me encantou, a asa do anjo, né? Que quando nós sabemos o nosso propósito de vida, quando a gente segue na vida alinhado ao nosso processo de vida, a nossa missão, que a gente veio aqui nesse plano terreno, e que a gente desenvolve as inúmeras habilidades, e que a gente gasta menos energia, e que a gente aprende a relevar muita coisa, e vai vivendo com uma qualidade de vida melhor, escolhendo sermos felizes, desenvolvendo as nossas habilidades, buscando uma vida próspera e abundante. Mas isso, gente, é intencionado. Você precisa querer isso, porque também está muito alinhado à energia quântica. O que você emite vem para você. Então a gente tem que pensar muito nisso. Isso impacta diretamente com os nossos recomeços. Tudo na vida, gente, é seguido, né? Do lado claro e do lado escuro. Então sempre eu venho falando nas outras lives a questão da dualidade, do bom e do ruim, do fácil e do difícil, do prazeroso e do desprazeroso, da alegria e da tristeza, sabendo, né, que desenvolver isso, gente, não é estagnado. A todo momento nós estamos tendo que tomar decisões na nossa vida. Então, a todo momento a gente, para seguir em frente, você tem que abrir mão de alguma coisa. Ou se deparou com um problema, você tem que buscar estratégia para resolver da melhor forma possível, num curto espaço de tempo. Sabe por quê? Porque o tempo está seguindo, a vida está acontecendo. Então, você está participando como protagonista dessa sua vida, ou você está esperando uma felicidade de outro ou de outra situação ou de outro contexto, que não vai acontecer. Sabe por quê? Não é obrigação nenhuma de ninguém fazer a gente feliz, tá? Então a gente tem que transformar situações, momentos, a gente tem que buscar a nossa cura, a gente tem que buscar o nosso tratamento, para que a gente possa sim passar nessa vida, transformando a nossa vida, transformando o nosso meio, melhorando a vida de outras pessoas. Então esse é o meu objetivo, é o meu propósito de vida, tá? Eu quero estar nos lugares e eu quero fazer diferença. Não preciso ser notada, porque isso está intrínseco. Quando a gente transforma o ambiente, gente, a gente já deixou a nossa marca ali, tá? Então, para direcionar, para não ficar com muita conversa demais, porque até eu tô... Acabou que eu resfriei agora, final de tarde, tem esse pernilongo também que tá andando na minha frente aqui. Mas assim, falando sobre recomeços, tá? Então, eu vou pegar, gente, conforme a alquimia, eu vou fazer, como fala o professor Stefano Gradi, eu vou seguir no relógio da vida. Relógio não marca tempo? Qual que é o tempo? É o tempo da vida de cada um de nós. Se a gente for pensar no tempo nosso como criança, a gente vai dar importância para algumas coisas e outras não. Quando a gente se torna um adolescente, as nossas preocupações, os nossos objetivos são outros. Quando a gente se torna a vida adulta, os objetivos são outros. Quando a gente se torna parte de uma família e tendo que responder por ela, ou assumindo serviços, ou assumindo posições tais numa sociedade que você leva mais pessoas consigo, tudo vai te marcar de um jeito. Ou se a gente já está na fase do envelhecimento, sabe? E sabe envelhecer com sabedoria, e sabe colher os frutos, se plantou bem durante a sua trajetória, isso tudo vai refletir, né? Como que se foi a sua jornada, como que se foi a sua caminhada nesse trajeto todo, tá? Então, eu vou seguir esse relógio da vida para direcionar a nossa conversa aqui, tá? Como se fosse 12 passos. Então, gente, primeiro é o nosso recomeço como um eu. A gente tem que ter consciência que a gente recomeça todos os dias. Todos os dias. O dia não tem
o dia, né, dividido em dia e noite, não tem período da manhã, de tarde, de noite, da madrugada. Então, assim, a repetição dos dias é um fato. Você está hoje agora de noite e você sabe que amanhã terá uma noite. Mas você sabe também que a noite desse momento de agora vai deixar de existir. Porque você não vai ter como repetir essa noite amanhã. Porque já é uma noite passada que você não recupera mais. Então isso nos abre também, gente, para a importância do recomeço, da gente como um eu evolutivo. Que o que a gente é nesse momento, há um segundo atrás a gente não é mais. A pessoa que a gente é hoje, a gente já não é a pessoa de ontem. Mas as suas ações de hoje, as suas escolhas de hoje, os seus nãos, a sua objetividade, a sua clareza com o seu propósito, ela vai definir o seu presente e vai impactar no seu futuro. Então a gente tem que saber viver com mais consciência, com mais cocriação, que isso é um termo muito usado também na alquimia, né? Você cocriar. Então o Criador nos deu a vida, nos deu o livre-arbítrio, e a gente tem que co-criar a nossa vida. Todos os dias nós temos um dia, então a gente tem que agradecer pelo dia de hoje. E o que você vai fazer do seu dia? Porque nós somos seres únicos. Únicos. Ninguém é igual a ninguém. Pode dar a mesma condição, com os mesmos instrumentos, com as mesmas situações de tempo, mas a sua atuação, ela é diferenciada porque nós somos seres únicos e especiais. Então tem a relação do eu com a gente mesmo, tá? Que a gente vai evoluindo e os objetivos, as intenções, as nossas ações, nesses recomeços necessários, independente de ter sucesso ou fracassos, tá? Diariamente a gente recomeça a cada dia. E aí a gente vai falar um pouquinho no segundo passo, como seria assim, seria questão mesmo de posses, tá? De bens materiais. Quantas pessoas estão sofridas hoje porque, na verdade, estão se sentindo privadas por falta de bens materiais, até para dar subsistência. E quantas pessoas tiram a sua vida ou têm uma vida infeliz e, na verdade, uma vida precária por uma pobreza de espírito, porque se apega ao vil metal, né? Se veem prisioneiros de um dos segmentos que é a vida, que é o ganho material, que é o bem material. Mas todas as pessoas que ficam muito apegadas a bens materiais, gente, elas estão iludidas. Sabe por quê? Porque sempre vai ter alguém que vai ter mais. E um momento de escassez não pode, uma fase difícil, vou usar esse termo, uma fase difícil é só uma fase. Você não pode deixar se prejudicar, você não pode parar porque de repente você está com um momento de dificuldade, tá? Pelo contrário, sabe? Você tem que parar. Se está no momento de dificuldade, aí sim você tem que fazer o levantamento e priorizar o que é relevante ou não. E viver conforme as suas posses, viver conforme as suas condições. Se você não tem condição de gerar mais renda, você precisa então cortar os gastos. Aonde está essa torneira que você tem que fechar para não estar perdendo mais? Então fala muito também em alquimia, gente, que dinheiro é energia, tá? O dinheiro, ele não pode ficar parado, ele tem que fluir. Se você tá ganhando só para subsistência, tá errado. E é isso também que eu venho tentando fazer esse rompimento, tá? Porque é muito triste a gente ficar só por conta de viver um mês, trabalhar tanto e pagar conta. E às vezes chegou no terceiro dia, na primeira semana, e não deu conta de pagar as contas. Então a gente tem que realmente
romper essa dificuldade. Gente, desculpa, eu realmente acabei que eu resfriei agora esse final de tarde. Então a gente precisa saber que se você está no momento tendo que fazer um recomeço por uma falência, né, principalmente nesse momento de pandemia, que tanta gente de repente teve que desenvolver criatividades na crise, né, para romper, ou que de repente também com outras pessoas que eu venho estudando muito desde o ano passado para esse empreendedorismo, fala exatamente isso, que a gente não pode colocar todas as fichas num lugar só. Você não pode ter uma renda de um único local, um único emprego, por exemplo, tá? Na verdade, a gente precisa fazer rendas, porque dinheiro é energia, ciclar de muitos lugares, e fazer de uma tal maneira que por si só essa energia ela conduza a manter e a potencializar. Então aí fala também da vida próspera e abundante. O outro segmento, gente, que a gente tem que recomeçar é a questão do conhecimento. Conhecimento como autoconhecimento e conhecimento de estudo. E estudo, eu não estou falando só o estudo formal de você ser letrado, tá? Porque não adianta ser letrado e ser uma pessoa ignorante, né? O importante é conhecimento de mundo mesmo, conhecimento de vida, sabe? Hoje está falando tanto da questão de inteligência emocional, da maneira que você trata as pessoas, da maneira que você, frente às adversidades, como é que você recebe aquilo e consegue ressignificar no menor tempo possível, como é que é a sua habilidade desenvolvida para o relacionamento com outras pessoas. E aí eu falo o seguinte, que recomeçar, gente, quando a gente fala de conhecimento, recomeçar sozinho é muito mais difícil do que você recomeçar numa comunidade que você tem apoio, sabe? Você poder contar com uma referência de apoio dentro de uma profissão, dentro de um trabalho, dentro de uma referência, de uma rede de apoio, sabe? Você consegue ressignificar, inserir de novo para achar o seu eixo com mais facilidade do que sozinho, porque nós somos seres sociáveis. Outro aspecto que eu gostaria de abordar nessa questão de recomeço é que todos nós viemos de uma origem, né? Todos nós temos uma família, seja o que, estruturada ou não. A gente veio de uma família. E assim, feliz das pessoas que têm uma família unida, né? Que não é a realidade da maioria das pessoas, principalmente nos dias atuais, em que os princípios, a referência de você conseguir, tá? Educar bem seus filhos, ter respeito pelos seus pais, desenvolver a sororidade, que é a autoajuda entre as mulheres, você ser solidário e ter uma atitude humanizada, está cada vez mais diluído, não está sendo mais cultivada. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que resgatar, sabe? A gente tem que pensar em educar os nossos filhos ou a todo momento reforçar a importância da gentileza. A gente não perde nada, pelo contrário, a gente só ganha, a gente consegue deixar o mundo muito melhor se você reconhece da onde você veio, que você não negue as suas raízes, sabe? Que você no tempo certo bata as suas asas, mas que saiba da onde é o seu ninho e que aquele porto é um porto seguro. E quando você alçar voos maiores ou você estiver em alto mar já muito qualificado, que você possa também garantir a segurança para essas pessoas que te deram essa base, tá? Então, depois não é você voltar a ser pai dos seus pais. O pai e a mãe, ela quer o quê? Que o filho seja feliz, que o filho seja bem sucedido. Isso é a felicidade que os pais querem,
sabe? É ter a tranquilidade que a base que eles deram, frente a tantas adversidades da vida, a pessoa, quando teve que recomeçar, ela teve instrumentos, ela teve base para poder reerguer, porque é isso que a gente precisa fazer, gente, é reerguer todas as vezes que for necessário. Se está construindo torto, sabe, melhor é pôr tudo abaixo e começar de novo. Se está indo para o caminho errado, volta. Você não tem compromisso com o erro. A vida é sua. Então, quer dizer, você não pode culpar ninguém por erros, por ir. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente não pode ir pela cabeça de ninguém. A responsabilidade dos nossos atos vai ser cobrado da gente. A gente não pode ser inconsequente de deixar as nossas vidas nas mãos de outras pessoas e depois responsabilizá-las pelos nossos insucessos e fracassos. Tenham consciência que aonde vocês estão hoje é de acordo com as escolhas que todos nós fizemos. Se você está feliz nesse momento, é mérito e esforço seu. Se você está triste nesse momento, mas também vai passar, é mérito e esforço seu. E se você está fudido, sabe, aproveite esse momento para poder ver o que você fez para sair dessa e veja se precisa de ajuda. Outro aspecto, gente, muito importante para a gente ter condição de recomeços é a questão mesmo da nossa autoestima. A gente precisa se amar, sabe? A gente precisa olhar no espelho e ver a imagem da gente, mas não só essa casca aqui, mas é olhar pelos olhos, que na alquimia fala muito isso, né? Que essa casca muda, mas quando a gente olha nos olhos das pessoas, a gente vê outras vidas. Outras vidas. Então que você possa olhar no espelho e ver quantas vidas, quanta ancestralidade que tem em você. E saber o que? Eu sei falar da linhagem da minha família. Se eu hoje me proponho a representar mulheres, eu sei que eu venho de uma linhagem de mulheres fortes, trabalhadoras, carismáticas, boas, que modificam o ambiente. Eu não tenho como. E nem quero mudar isso, pelo contrário, eu quero honrar, eu quero propagar isso, eu quero facilitar a vida das pessoas através das minhas atitudes. Mas eu também não quero ter uma vida tão pesada, sabe? Como antes de eu ser terapeuta, ou antes de entender mais da alquimia, eu tinha, que eu sangrava tanto em processos. Então a gente também tem que buscar essa autoestima, esse autoconhecimento, tá? E lembrar que tá tudo bem, se um dia você olhar no espelho e falar, oh meu Deus do céu, mas o que eu tô virando, né? Vai lá, toma um banho, penteia o cabelo, passa um batom, passa um perfume, ó, que delícia, né? E tudo bem, gente, a gente não tem que estar bem todos os dias, tá? Mas você não pode acreditar que pessoas estão dizendo coisas que você sabe que você não é. Então não se deixem ser desrespeitados, tá? Se valorizem. Outro ponto, gente, é da responsabilidade. Alguns recomeços, a gente recomeça, como eu falei, todos os dias. Mas vocês não concordam que a gente também ficar recomeçando sempre a mesma coisa não é muito desgastante? É muito desgastante, é muita perda de tempo. Sabe? Então, assim, quando a gente tem compromisso, quando a gente tem responsabilidade, quando a gente tem atividades focadas, você faz um trabalho bem feito. Você escolhe ter uma vida mais virtuosa. Você se poupa, sabe, de ambientes desagradáveis, pessoas desagradáveis. E com isso você vai estar com o astral mais lá em cima. Você tem a responsabilidade também de ser mais seletivo. Então você pode escolher se vai ter uma vida de paz ou uma vida que é um inferno, né? E muito mais. Quando você tá em paz, gente, a coisa... O recomeço sem muito barulho,
sabe? Muita coisa que desfoca, desvia a atenção, ele é mais rápido a resposta, tá? Então escolham a responsabilidade de ter uma vida mais centrada, de ter uma vida mais voltada para a família mesmo. E família, gente, não quer dizer que é mulher, marido, filhos, não, gente. A sua família pode ser você e você. No caso aqui de casa, somos eu, minha filha e nossos bichos. E tá tudo bem, sabe? E que bom chegar em casa e ter paz, né? Ou se às vezes não tá um momento de tanta paz, mas a gente logo organiza para ficar. Porque a gente quer escolher. Quer escolher o que, gente? Tá bem, né? Outro aspecto, gente, importante é relacionamento. É isso que a gente tá falando de família. Mas olha a quantidade de pessoas que a gente relaciona. Não só em casa, mas em casa, no seu bairro, no seu trabalho, nas comunidades que você frequenta. Algumas pessoas são muito próximas, outras são só colegas, outros são conhecidos. Mas nós somos seres sociáveis. E aí, sendo seres sociáveis, gente, a todo momento a gente recomeça, né? Recomeça por quê? Porque se a gente está buscando o nosso autoconhecimento, que a vida inteira deverá ser isso, para a nossa evolução e aprendizado, a gente tem que se autoconhecer. E na verdade, a gente não conhece outras pessoas. Então, às vezes, a gente se decepciona demais, fala assim, nossa, eu não esperava que essa pessoa fizesse isso comigo. E na verdade é o seguinte, muitas pessoas fazem muitas coisas ruins para nós. Muitas. E muitas vezes e muitos dias, porque a gente lida com muita gente estranha. Porque existem pessoas que têm bom caráter e pessoas que são mau caráter. Então, gente, não se iludam. Não fique colocando todas as fichas nas outras pessoas. Não faça as coisas por interesse, mas assim, não vai dando coração de cara não, sabe? Tem que preservar o coração, tem que preservar a entrada da porta da casa da gente, porque a casa da gente não é só casa, é lar, né? Tem que saber com quem a gente anda, sim. Ô, gente, eu demorei muito, eu sou muito comunicativa, eu demorei muito para entender tudo isso, sabe? Porque nesse ponto eu era muito ingênua, sabe? Toda dada, né? Toda acolhedora. E assim, existem pessoas que são abusadas, existem pessoas oportunistas, existem pessoas maldosas, existem pessoas sacanas. Então, gente, o que eu posso dizer? Né? Não sejam ingênuos. Veja mais, observe mais antes de embarcar de uma vez, né? Observe muito mais como a pessoa comporta, o que ela faz, do que ela fala. Falar todo mundo fala, mas observe as atitudes das pessoas, tá? Mas, ao mesmo tempo, também recomeçar, sabe? Tendo relacionamento, gente, como eu falei anteriormente, né? Você ter uma rede de apoio, você saber realmente quem são os seus amigos. Quando tem amigos verdadeiros, isso tudo favorece e facilita recomeço, tá? Então, relacionar, gente, é muito importante. E eu vou falar também da questão do relacionamento, gente, amoroso. Relacionamento amoroso. Você, quando tem a sorte, não é só a sorte, né? O privilégio de achar uma pessoa que tenha mais identificação com você. Não existe perfeição, tá? Graças a Deus, né? Porque relacionar são duas pessoas distintas que escolhem diariamente uma outra. E ela torna outra pessoa especial. E por isso que mesmo sendo sociáveis, seres sociáveis e distintos, a gente escolhe passar o nosso tempo, que não vai voltar, e dedicar para aquela pessoa. Então tem que ter confiança, tem que ter reciprocidade, tem que realmente valer a pena, sabe?
Que seja aquela pessoa que cuide de você, que te motive, que te impulsione para ser uma pessoa melhor. E se for diferente disso, gente, a gente tem que ficar sozinha, né? Porque assim, se não vier para transbordar o transbordo, né? Se não vier para romper, para transbordar, muita ajuda quem não atrapalha. Então, se você tá tendo o seu sossego, gente, não tá tendo a contrariedade aí de perder a sua tranquilidade, nada melhor do mundo, para poder recomeçar, a gente tem que estar curado. E aí, gente, de novo eu reforço, né? Que eu também demorei para entender isso, né? Eu tinha tanta ânsia de reconstituir família, de amar e ser amada, porque eu sou muito amorosa. E de repente eu não me permitia, sabe, me curar, estar inteira, para depois de estar inteira, certificar se realmente eu ia permitir entrar uma pessoa especial na minha vida. Então eu demorei muito, porque eu não gostava de ficar sozinha. A solidão me incomodava. E hoje eu curto o quê? A solitude. Hoje em dia, se não for para ser uma pessoa que faça uma diferença enorme da minha vida, eu prefiro ficar na paz, eu prefiro ficar com a minha rotina, eu prefiro ficar com a minha família. E eu tô nesse processo ainda, sabe? De estar me curando, de estar de novo, né? Me reerguendo, recomeçando nessa conversa comigo, da minha autoestima, do meu valor. E a gente tem que fazer isso a todo momento, a toda hora, tá? Porque tudo aquilo que aperta o coração, que te tira a paz, que te dá insegurança, que te causa medo, não vale a pena. Outro ponto, gente, para recomeço, é que a gente também não pode ficar com muito julgamento, não, ficar muito preocupado com o julgamento das outras pessoas. Se você tiver medo, as coisas não vão. O medo morre de medo de gente corajosa. Então, tenha fé, confie e vai. Não espere o perfeito não existe, apenas faça. Para recomeçar, faça na condição que você tem, com o que você pode naquele momento. Porque também quando a gente está restabelecendo, às vezes a gente está fraco. Então eu estou dizendo que a gente não pode parar. Mas você está cansado, você está machucado, você não vai correr. Então você vai dar pequenos passos. E no outro dia vai dar um passo a mais. E no outro dia vai dar mais 2 passos. E você vai fortalecendo, vai dormindo, vai se perdoando, vai caminhando nesse processo. É um processo do seu tempo, no seu tempo. Não fica preocupado com o julgamento que as pessoas vão achar, vão deixar de achar, problema delas. Da sua vida, quem sabe, gente, é cada um de nós. Cada um de nós. Então, assim, não preocupa se a outra pessoa vai achar que vai demorar, que vai ser rápido. Você sabe a condição que você tem, tá? Agora o verdadeiro amigo vai chegar para você, vai comentar alguma coisa porque ele quer seu bem. Agora você também pesa ali na sua balança, né? Porque a decisão é sua, se é pertinente ou não, se aquela pessoa tem valor e importância a colocação dela para você redirecionar e se reequilibrar novamente. Outro aspecto, gente, é que a gente tem que pensar de uma maneira ousada, tá? Recomeçar do mesmo, que mudança que vai ter na sua vida? Nenhuma. Fazer do mesmo vai dar sempre a mesma coisa, vai dar até às vezes pior. Porque nós estamos numa vida, num aspecto evolutivo. Então a gente tem que ousar. Se você fez de um jeito e conseguiu uma resposta, mas se aquilo ainda não está satisfatório para você, faça de uma maneira que você rompa.
Faça de outras maneiras, tente coisas novas, use instrumentos novos, passe por caminhos diferentes. Tem pessoas, gente, que fazem as coisas do mesmo jeito todo dia, sabe? Vai pelo mesmo caminho, da mesma maneira, né? Então, como é que você vai experimentar um sabor novo se você não experimenta sabores novos? Como é que você vai saber se aquele carro é mais confortável do que o outro, se de repente você não experimentou, não pediu para o seu amigo deixar para você dirigir, não mudou o caminho, sabe? A gente, na própria cama, você já viu como é que é o aspecto? A gente dorme do lado da cama. Se você muda o lado da cama, ou se você põe uma travesseira para os pés e você muda, deita com a cabeça no lugar dos pés, você vai ver o seu quarto de uma outra maneira. Eu estou querendo dizer o seguinte: pequenas mudanças até de posicionamento físico já impactam na sua vida de forma diferente. Se você muda o seu calçado, até a sua forma de andar modifica. Se você muda a sua roupa, até o impacto nas outras pessoas modificam. Se você se posiciona na maneira de você falar, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, na sua comunidade, você às vezes vai ser aceito melhor, ou vai ser rejeitado, ou vai ser expulso. Mas a gente precisa sempre recomeçar, gente, alinhado com o quê? Com o propósito de vida da gente. E aí cai exatamente sobre esse aspecto. Na alquimia fala que somos nós que escolhemos nossos pais, tá? Que a gente veio de outros planos e que a gente migrou aqui nesse plano terreno e que na escolha dos nossos pais, a gente escolhendo pais que já tinham habilidades que condiziam com os nossos propósitos de vida. Então, que iam nos permitir, nos facilitar desenvolvermos a nossa missão aqui. Não está dizendo que não teriam embates, mas que a gente poderia ter esse acréscimo se fizesse uma escolha adequada. Eu, particularmente, estou satisfeitíssima, porque meus pais me acrescentaram muito, sabe? Como ser humano, na parte intelectual, na parte de estudo, na parte de ser humano em si. Eu sou eternamente grata aos meus pais. Eu sinto falta do papai e da mamãe, sabe? Porque agora, na fase adulta, eu gostaria, assim, de poder tá com eles novamente, sabe? Poder sentir mais o colo do meu pai, o carinho da minha mãe. Então, assim, eu sinto muita falta, muita falta, muita falta. Mas eu, cada dia que passa, principalmente desde o ano passado, eu tô tendo mais clareza. Clareza da minha missão. Clareza de que não adianta, sabe, essa minha braveza toda anterior, essa minha impulsividade, esse meu autocontrole, controle de tudo, das pessoas, como que eu errei, sabe, achando que eu era representante da enfermagem. Não, eu sou representante da saúde. Então, quando a gente vai se autoconhecendo e vai conhecendo o propósito da vida da gente, as coisas ficam mais claras. E também eu tô numa idade, gente, que eu tô caminhando pro meu envelhecimento e eu quero envelhecer de maneira saudável. Então esse recomeço, sabe, dentro, alinhado com o nosso propósito. Se você vai recomeçar, né, começar alguma coisa novamente, porque tá desalinhado, que você recomece focado. Focado no quê? Para que você veio nesse mundo? O que você quer naquele momento, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo? A gente tem que vislumbrar a vida que a gente quer, sabe? Quando fala muito também em terapia quântica isso, né? Quando você se já imagina na situação de abundância e prosperidade, as coisas vêm. Quantas vezes a gente está, às vezes, no aperto? Por exemplo, vou dar um exemplo. Estou num determinado aperto de hoje, mas eu sei que eu preciso de uma solução, eu já vou pensando que eu já estou aquilo solucionado, de repente surge uma pessoa para eu atender.
De repente eu acho um dinheiro numa bolsa que eu tinha guardado que não lembrei. De repente alguém me liga e fala: aquele dinheiro que eu fiquei te devendo, toma aí. Surge, gente. Quando você menos espera, as coisas surgem porque você está vibrando essa energia positiva. Oh, desculpa. Então, gente, é importante, tá? Que além da ousadia, a gente está quase terminando, a gente fala também que para recomeçar a gente precisa de inovação. A gente tem que entender que a nossa geração, nós que somos dos anos 70, a nossa mentalidade, a nossa forma de agir, de comportar é muito diferente da geração de agora. E por mais que a gente às vezes assim acha que a gente é muito criativo, que tem muita habilidade, mas eles hoje têm uma habilidade associada com essa tecnologia que lança eles lá na frente também. Então a gente não tem que falar quem é profundo e quem é raso, mas a gente tem que respeitar que cada geração tem a sua característica. Cada geração tem a sua característica. E todas elas são importantes para novos recomeços. Então, se você precisa, para um recomeço, de uma inovação, mas se você é de uma geração que não tem essa habilidade, procure alguém que é habilidoso. Então, você também fazer parcerias, você procurar o caminho certo, você fazer associações em que haja ganho e ganho, isso fala muito também no digital. Sabe, a importância de todo mundo sair ganhando, da ajuda. E a gente fala também do empreendedorismo feminino, fala muito disso também, que não é igual o masculino, que é capitalista, que é de tomar, que é de fazer tudo na força. Pelo contrário, o feminino a gente dá a mão, a gente faz a rede de apoio, a gente cuida, a gente cura. Tá? E eu sigo por essa linha do empreendedorismo feminino. E outro aspecto, gente, é a questão da fé. Fé e espiritualidade. Já viu que em muitos momentos de recomeços nossos, a gente sempre pede ajuda para algo superior, ou para alguém, ou para o nosso Criador, independente de qualquer religião. Já viu que momentos de dificuldades, principalmente de dor, de sofrimento, é que a gente vai lembrar do Criador? Então imagina, gente, se todo recomeço, e recomeço não tem que ser só de fracasso, não. Todos os dias nós recomeçamos, não tem período da manhã, de tarde, de noite? Todo dia é um novo dia, todo dia é um recomeço. E aí se a gente colocar essa visão que existe um Criador, que a gente tem uma missão, que nós somos seres abençoados, seres iluminados, e que a gente tem um Pai, que a gente tem uma fé, que a gente olha uma flor, a gente olha uma lua, e que tudo, gente, traz bênçãos para a nossa vida. Isso dá um conforto, dá uma paz, um acalanto, que revigora, sabe? Que energiza. Então, muito mais só do que alimentar esse corpo físico, a gente tem que lembrar de alimentar o nosso espírito. Espírito, gente. A gente precisa, para recomeçar, quando a gente recomeça, a gente precisa soltar coisas. O que são pesos que às vezes por mágoas, má água, tá impedindo, tá contaminando aquele ambiente, você precisa soltar. Deixa aí, deixa fluir. Sabe? Precisa ter uma elevação de espírito de dentro para fora. Saber que o meio externo interfere, mas sempre tá ligado que o coração, a mente, a alma, dentro desse universo. Então eu termino a fala exatamente assim, falando sobre recomeços. Recomeços
são oportunidades de serem executados a todo instante, seja em sucessos. Se você está fazendo algo bom, você pode fazer cada vez melhor pela sua experiência, você vai galgando e potencializando isso e compartilhando com outras pessoas e transformando seu ambiente. Ou por fracassos, ou porque você desconhecia, ou porque você foi impulsivo, ou porque você não sabia aonde você estava metendo, e aí você aprende na dor e no sofrimento também, né? Mas a vida está aí, e a gente escolhe, dentro da nossa missão, qual que é o papel que a gente deverá ter. Se vai ser o papel de protagonista da sua vida, uma vida com propósito, ou se vai ser uma vida estagnada, em que o tempo está passando e que você está atraindo coisas ruins. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, gente: recomeços são necessários, recomeços são importantes, recomeços nos desafiam a sermos pessoas melhores. Pessoas que recomeçam, elas têm muito mais condições de serem pessoas melhores, porque elas usaram mais estratégias para evoluírem e transformarem. Então eu tiro chapéu, sabe, para as pessoas que se permitem serem audaciosas, estarem à frente, representarem coisas, mas não fazer por fazer, sabe? Porque o importante é a gente fazer aquilo que a gente tem que fazer dentro do propósito da gente. E fazer porque é necessário ser feito. Fazer com intencionalidade. E fazer para o bem, tá? A nossa palavra de hoje é essa, né? E desejo assim uma excelente semana para todo mundo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo tempo de vocês aqui comigo, tá? Peço para quem quiser, puder, visitem lá o meu canal SOS Saúde, Vigliane Golart Botelho. É só entrar no Google, dá uma olhada lá, tem muitos vídeos que talvez tragam reflexões para vocês. Até mais, boa noite.